Olá. Embora nós saibamos que a filosofia foi inventada por Tales de Mileto na Grécia do sexto século a.C., a palavra filosofia é atribuída por muitos historiadores sérios a um outro autor. Teria sido, para estes historiadores, Pitágoras de Samos o inventor da palavra filosofia. E a palavra filosofia vai aparecer, o seu primeiro registro literário, textual, se encontra num aforismo, num provérbio, numa máxima filosófica atribuída a Pitágoras, por meio da qual Pitágoras teria dito que os deuses não precisam de filosofia. Ora, os homens dela necessitam, os homens dela carecem. Ora, e por que os deuses não precisam de filosofia? Os deuses não precisam de filosofia porque os deuses possuem a ciência absoluta, possuem o conhecimento pleno de todas as coisas. Os deuses conhecem perfeitamente o universo, a natureza, todos os seus seres, a vida em toda a sua complexidade, enfim, os deuses possuem a ciência perfeita, a ciência absoluta de todas as coisas. Porém, os homens, dado o seu estado de ignorância, estes são carentes, estes precisam filosofar, estes precisam conhecer. Vejam que interessante, a filosofia, portanto, pressupõe parte do nosso estado de ignorância original. Nosso estado, chegamos a este mundo num estado de ignorância e queremos superá-lo, queremos sair desta condição. Ora, queremos conhecer. E vejam, o conhecimento, o desejo de conhecer é algo, embora Pitágoras não tenha pensado o conhecimento por essa perspectiva, quem vai pensar o conhecimento nessa perspectiva será Aristóteles. O conhecimento é algo inato à nossa natureza. Basta observarmos a criança e o quanto que, independentemente de ser influenciada aquilo, ela já traz em sua própria natureza uma curiosidade, um desejo de conhecer e descobrir o mundo no qual ela está inserida. Portanto, nós já trazemos conosco esse desejo inato de conhecer, portanto, de alguma forma já está na natureza, já está em nossa natureza o desejo de superarmos esse nosso estado de ignorância. E a fim de ilustrar o filósofo e contrastá-lo com os demais homens, Pitágoras recorre à figura dos homens que frequentavam os Jogos Olímpicos. Muito provavelmente Pitágoras esteve em alguns Jogos Olímpicos, era ele um homem grego, esteve em alguns Jogos Olímpicos e lá observava os seus frequentadores. Via aqueles homens que iam aos Jogos Olímpicos apenas para ganhar algum dinheiro. Esses vendiam seus produtos ali naquela grande competição. Via também alguns homens que iam lá para ganhar seus prêmios, os atletas, os competidores, né? Lembrando que nas Olimpíadas gregas havia outras modalidades, que não além das esportivas propriamente ditas, as esportivas mais tradicionais, havia modalidade de dança, de música, declamação de poesia, havia outras modalidades. Ora, os competidores, sejam eles
atletas, poetas ou músicos ou dançarinos iam às Olimpíadas a fim de ganhar um prêmio. Já havia outros, dirá Pitágoras, que iam aos jogos apenas para contemplar, observar, refletir, analisar e construir os seus julgamentos. Estes, dirá Pitágoras, se assemelham aos filósofos. E por que se assemelham aos filósofos? Por quê? Porque, primeiro, não fazem do conhecimento um objeto, um produto mercadológico, produto a ser comercializado. Segundo, não recorrem ao conhecimento para superar os demais, não veem o conhecimento como uma forma de competitividade. Vejam que interessante o quanto que isso é atual. Nós que vivemos uma sociedade em que o conhecimento é a qualificação que vai te assegurar um lugar no mercado. O conhecimento é aquilo que te fará chegar à frente dos demais. Ora, sem dúvida alguma, é importante a qualificação para nos posicionarmos melhor no mercado de trabalho, é importante a formação para termos uma carreira profissional bem-sucedida. Tudo isso é importante. Agora, a filosofia pressupõe uma relação do homem com o conhecimento que transcende todos esses condicionantes. Olha, pensar a filosofia como esse desejo natural em conhecer, em compreender, em ampliar nosso horizonte acerca da vida, não significa necessariamente reduzir este conhecimento à lógica de mercado ou à lógica da competitividade profissional. Significa fazer do conhecimento o seu próprio valor, fazer do conhecimento o seu próprio fim. É o conhecer pela simples alegria ou prazer que ele produz. Ora, é o conhecer enquanto gozo, deleite, enquanto prazer e alegria no próprio ato de se conhecer. Agora, Pitágoras, ao cunhar essa palavra filosofia, já deixa aberta, já deixa pressuposta a ideia de que se o conhecimento não é um produto a ser comercializado, nem um instrumento que nos levará a alcançar um prêmio, uma vez vencido os demais competidores. Ora, a filosofia, o conhecimento, pensado filosoficamente, é uma busca constante em saber, uma busca constante em aprender, uma busca constante em querer entender. Ora, enquanto busca de superarmos essa nossa condição de ignorância, o conhecimento, que não será um produto, porque nunca será uma posse, nunca será uma propriedade, o conhecimento pressupõe o desejo de conhecer, e desejo este que não será realizado
não será satisfeito plenamente nunca, porque se conhecermos plenamente, já não seremos mais homens, seremos deuses. E como estamos fadados a ser humanos, ora, sempre haverá em nós algo ignorado, algo que não foi ainda alcançado pela nossa razão, pelo nosso entendido, algo ainda desconhecido e que se apresenta a ser descoberto. Ora, esta ignorância é a mais maravilhosa de todas as ignorâncias. Por quê? Porque esta nos torna, nos leva a conhecer, compreender, entender, refletir, analisar sempre. Portanto, jamais adquiriremos a ciência absoluta, porque jamais chegaremos à condição dos deuses. Resta-nos este belo destino de vivermos como eternos ignorantes, mas animados, entusiasmados diante do grande espetáculo do mundo, da vida, do universo que se descortina diante de nós e que se apresenta ao nosso espírito para ser compreendido, para ser entendido, para ser refletido e analisado. Ora, esta é a mais bela de todas as ignorâncias. É aquela do indivíduo que, embora saiba alguma coisa e até se alegre em conhecê-la, sabe que outras muitas alegrias lhe estão diante da vida. Por quê? Porque por mais que conheçamos, jamais conheceremos tudo. E porque conhecemos alguma coisa que tenha despertado em nós certa alegria, certamente nos alegraremos constantemente, porque a cada momento de nossa existência estaremos conhecendo ou buscando conhecer. Ora, é este espírito que deve alimentar a nossa alma. É o espírito de que, por mais que vivamos, sempre teremos alguma coisa para conhecer, para compreender, para entender. E este deve ser o desejo que levaremos ao cabo de toda a nossa existência. O desejo em conhecer. Um abraço e até a próxima.